Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Oceancast, esse podcast que trabalha a inovação, a tecnologia. Estamos na quarta edição. Agradecer a comunidade Ocean Valley pela parceria aqui com o Grupo Oceano. Estou lisonjeado hoje com mestres aqui que vamos falar hoje de propriedade intelectual. Nós vamos falar sobre a transformação do conhecimento, tecnologia, inovação e transformação do conhecimento em impacto real. Nós vamos falar de temas extremamente importantes. Não sai daí, nos acompanha porque vai ser muito legal. O papel das universidades na inovação e transferência de tecnologia com a pesquisa acadêmica pode ser aplicada no mercado e quais os modelos de colaboração geram mais impacto. Nós vamos bater um papo bem legal e você é nosso convidado a participar junto conosco aí, dando um likezinho, curtindo, compartilhando aqui o nosso conteúdo do quarto Oceancast. Conosco aqui o meu host, me dando aquela cobertura muito especial, o professor Jordano de Moura, ele que é coordenador do Escritório de Gestão de Projetos do ITEC da nossa FURG e também sócio da cervejaria Sítio Santa Cruz. Já é o segundo que está comigo aqui, até agora nada de uma cervejinha para depois do podcast, mas está boa, professor, conto com o senhor. E os nossos ilustres convidados, professor Eduardo Pitres, ele que é doutor e mestre em Direito pela PUC, MBA pela FGV, professor da FURG e também coordenador do Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, atuando junto também ao Oceantec e é também da Pró-Reitoria da Inovação da FURG. E a nossa convidada, mais uma vez, segundo episódio que ela está conosco aqui, é a professora Lívia Dávila, doutora e mestre em administração pela Unicinos, professora associada da FURG, coordenadora da Inovatio, incubadora de empresas de base tecnológica, a nossa Inovatio, e pesquisadora nas áreas de estratégia e empreendedorismo. Professor Jordano, começamos esse bate-papo, o senhor que tem todo o molde aí do que é inovação, e hoje o tema é super importante, a questão aí da propriedade intelectual. O professor Pitres vai nos dar uma luz, vai ser bacana esse bate-papo. Vai ser ótimo, mais um bate-papo ótimo, né? Então, mais uma vez, uma satisfação estar aqui, né, no Oceancast, né, junto com o pessoal. O Oceancast, que é um produto do Ocean Valley, da né? nossa comunidade. É um projeto da Ocean Valley que traz muito conteúdo. A qualidade do conteúdo é incrível, né? É muito boa. Mais um episódio com um assunto muito relevante, que é justamente a inovação, né? Que é o que a Ocean Valley traz, assim, as questões de inovação, junto, e como que a universidade contribui com a sociedade, né? De uma maneira geral, assim, com as empresas, com a sociedade de maneira geral, como que a universidade trabalha a questão da inovação e como a gente acessa também, né? Como a sociedade acessa a universidade e se associa, né, com trabalhos por lá. Então é isso, vamos em frente. Professora Lívia Dávila, seja bem-vindo, tudo tranquilo? Obrigado, Marcão, satisfação estar contigo de novo. É importante esse momento para nós, né? Acho que a comunidade Ocean Valley faz um trabalho genial aqui na nossa região. É importante que a gente, né, como universidade, me colocando nesse papel, né, contribua aí para essas discussões de inovação. É o trabalho que a gente faz na Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação. Mas acho que a gente tem feito muitas parcerias positivas, né, no sentido de ampliar o conhecimento da comunidade, da sociedade, sobre o que é inovação e como é que se faz inovação, né? E aproximar o que a gente tem feito hoje na universidade da nossa sociedade, da nossa comunidade. Acho que esse podcast tem esse poder também, né, da gente levar essa informação para todo mundo. Então, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Professor Pitres, que prazer, seja bem-vindo. Tudo bem, Marcão, obrigado. É um prazer realmente para mim também, né, estar aqui com a minha colega Lívia, colega de trabalho, minha amiga também. E acho que vai ser muito legal, a gente tem muita coisa para falar. Esse tema, inovação, é um tema novo para todo mundo, novo para a universidade. A universidade vem se estruturando já há alguns anos, mas é uma década no máximo, né? Então, acho que vai ser muito legal e que a gente puder esclarecer e fazer as pessoas entenderem, né, como é que a universidade tem se posicionado em relação a essas questões,
é muito importante. E a oportunidade que vocês trazem para nós, né, permite isso e permite aproximar a universidade da nossa comunidade, dos territórios que a universidade está inserida, que é não só um desejo, mas uma missão da universidade. Então, no que a gente puder colaborar com essa missão, vai ser muito legal. Me permite popularizar o nosso bate-papo. Sabe que a minha pitada é mais ou menos nessa linha, né, professor Jordano? Transferência de tecnologia. Até para o pessoal poder ter uma ideia como é que é esse termo aí, o que significa transferência de tecnologia. Eu me apropio, tenho a questão burocrática, como é que é, professor? A universidade, historicamente, né, ela transferiu conhecimento. Conhecimento. Essa foi o papel, né, que a universidade sempre desenvolveu, certo? Sua missão. E ela fazia isso, né, em três campos principais, vamos dizer assim. O ensino, a sala de aula, como a gente conhece, né? A pesquisa, né, a pesquisa básica, vamos dizer, que é uma pesquisa que ela, embora ela possa estar relacionada a uma demanda social, sempre vai estar com alguma questão na sociedade, né? Ela ainda é pesquisa, ela não tem como resultado direto ser aplicada, vamos dizer assim, tá? Por um agente privado, por exemplo, ou por um agente público. Tá? E a extensão, que é a sua participação, né, na comunidade, né, prestando serviços, às vezes, na comunidade. Eu sempre digo, nós na Pró-Reitoria nós estávamos com a HU. E o HU é um exemplo clássico de concentrar numa unidade essas três coisas. Né? É um hospital-escola, ensino, né? Se faz pesquisa lá dentro também, né? Os professores, e se faz extensão na medida em que se atende a comunidade num sistema que é público, né, de saúde. Leva o serviço, então. Isso. Então, a universidade, isso sempre foi transferência de conhecimento, né? Estou falando isso para chegar na transferência de tecnologia. Sim. Ocorre que com uma mudança, né, na própria base econômica, né, do mundo, né, pode estar inserido, que tem nós saímos de uma economia industrial e passamos para uma economia baseada no conhecimento e na tecnologia. Né? As universidades, que é onde está concentrado o conhecimento e a produção de tecnologia, pelo menos do conhecimento relacionado à tecnologia, assumiram um outro papel. Né? Que é o quê? É se integrar com atores econômicos ou atores públicos para produzir uma ciência aplicada à resolução de problemas, tá? Com base em tecnologia. Bem, então a universidade é chamada a fazer isso, né? E isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando de uma universidade que, desde a sua fundação, ela tem, se a gente for ver lá, o que dizia a própria Constituição Federal, o que dizia o Estatuto da FURIA e tudo, nós vamos ter três coisas: ensino, pesquisa e extensão. Sempre. Você já deve ter visto essa tríade, né? E agora tem um quarto, que é a inovação, né? E isso se inseriu e vai ficar nesse vocabulário. Bom, a transferência de tecnologia é quando a universidade é chamada a se integrar. A gente diz que existe uma hélice da inovação, né? Sim. Que tem o governo, as empresas e a academia e a sociedade civil, né? A universidade se integra com esses atores, então ela, de uma certa maneira, também sai um pouco do seu isolamento. Seria academia. Academia, né? O que acontece? Nós temos, todo mundo, posso falar por mim, muitas das coisas que a universidade produziu estão nas bibliotecas. Né? Não que isso não tenha o seu valor, obviamente tem, né? Mas nós também temos uma demanda de tirar esse conhecimento acumulado e trazer para algumas necessidades reais para a vida real, dia a dia. Né? Então, a universidade é chamada a integrar com esses atores e transferir esse conhecimento. E de diversas formas, assim, mas de uma maneira colaborativa na maioria das vezes, com parcerias. Né? Com parcerias. Então, um exemplo clássico, que a FURG tem bastante, chega uma empresa com um determinado problema a ser resolvido, né? Nós temos lá o nosso iTech,
qual o professor Giordano Coordenador. é coordenador, e a empresa chega precisando de uma determinada solução, né? E a universidade, com seu capital intelectual, né? E também com sua infraestrutura, ela vai trabalhar, é um projeto de parceria para entregar aquela solução. É uma solução direcionada, é uma solução local, Específica. né? É uma solução local. E ao final desse projeto, ela vai, né? Pode, né? E é um pouco da sua missão, transferir para esse parceiro, para que o parceiro, vamos dizer assim, explore, desenvolva ainda mais, né? Se conecte com outros atores e então gere, no fundo, o que a gente está falando é gerar emprego, renda e riqueza local, né? Então, no fundo, assim, num sentido mais do que é, de modo geral, a transferência de tecnologia, é isso, né? Eu insiro um novo papel com a universidade para, ao final, transferir esse conhecimento de base tecnológica de maneira aplicada para o mercado de maneira geral, para a sociedade, né? Se apropriar. Se apropriar mas se articular, né? Se articular, né? A ideia não é também que algum ator se aproprie para botar dentro da gaveta. Não. A ideia é que eles vá se relacionar e gerar, né? Mais, vamos dizer assim, atividade econômica, emprego, renda, tributos, né? De maneira geral. Tem uma estratégia por trás disso, mas eu vou falar depois. Perfeito. Vou passar para a Lívia e vou fazer uma pergunta que se tu pudesse comentar, né, é um pedido, né? Se tu pudesse comentar um pouco dessa estrutura de inovação que a FURG tem, né? Que ela existe uma estrutura ali, né? De um núcleo de inovação. Pudesse comentar sobre isso. E também já emendar no papel da Inovatio, né? Como é que funciona a Inovatio, qual é o papel dela e por aí. Bom, então assim, dentro do que o professor Eduardo falou, a gente ganhou uma palavra nova, né, na nossa missão de existir da universidade, né? Então, se a gente tinha antes ensino, pesquisa e extensão e hoje a gente tem inovação, né, a gente precisava de um espaço para cuidar disso. Então, nada do que a gente vem fazendo novidade para a universidade, mas talvez estivesse disperso em outros atores e em outras unidades que tratavam disso. Então, a pesquisa sempre foi o caminho da inovação. Então, boa parte do que a gente faz hoje, as nossas duas coordenações ficavam antes dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e pós-graduação, e foram deslocadas, então, faz 4 anos, né, na gestão ainda do professor Danilo, que ele constituiu o que a gente chama hoje de Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação. Essa Pró-Reitoria é recente, ela é nova e acho que ela acompanha um pouco da recenticidade da própria inovação no contexto das universidades federais. E esse espaço ali, ele congregou, vamos dizer assim, coisas que estavam soltas dentro da universidade, mas que precisavam se alinhar para que a inovação de fato fosse mais uma palavra ali na nossa, né, no nosso dia a dia, vamos dizer assim. Então, essa Pró-Reitoria surge há 4 anos atrás, 5 agora, estamos completando da Pró-Reitoria de Inovação, e o que a gente conseguiu congregar ali é esse espaço chamado Espaço Oceantec, né, que é o nosso parque tecnológico, que é esse espaço físico e virtual, vamos dizer assim, né, que congrega todas as empresas que têm relação com inovação e que atuam na fronteira de conhecimento com a gente, né? Então, são empresas parceiras que residem hoje dentro da universidade para trocar, né? Fazer conexões com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos laboratórios, né? E gerar emprego e renda ali, né? Dentro daquele ambiente e promover espaço de trabalho para os nossos estudantes, né? A gente tem a Inovatio, que antes então ficava, né? Inovatio e EPIT ficavam então dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, e hoje são 2 coordenações que estão ligadas ao Oceantec, ligadas à Pró-Reitoria de Inovação, né? E a gente em parceria, com a nossa, né? Então são 2 coordenações dentro dessa Pró-Reitoria. Hoje a gente congrega também o ITEC, né? Que é o nosso núcleo aí de inovação, que tem, né, aí uma unidade, né, que é Embrapi também, né, e que atua junto com a gente tanto em espaço físico quanto nesse processo colaborativo e
né, e de parceria, vamos dizer assim, para fomentar a inovação. E o CGTI, que é a nossa área de tecnologia da informação, que sempre foi, né, ligado à reitoria e hoje, estrategicamente, ele está relacionado à inovação, porque a gente entende, né, a reitoria entende, a universidade entende que a área de gestão da informação, ela é crucial aí para esse movimento de inovação. E cuidar disso é super relevante para o nosso futuro aí, né, como universidade, para inovar e para qualquer outra área. Então, isso é o que a gente tem hoje de estrutura. Hoje, então, a gente tem o parque, um espaço para as residentes, a gente tem a Inovatio, com esse papel de trabalhar a questão da cultura empreendedora dentro da universidade. Então, o papel da Inovatio, né, incubadora de empresas, é trabalhar a cultura empreendedora, estimular o aluno da universidade que ele tem opção de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, o aluno, o professor, o técnico, né, administrativo em educação, ele tem a opção de olhar para a inovação como um caminho possível para o seu, né, para o seu futuro, vamos dizer assim. Então, cabe à Inovatio esse processo tanto formativo, estimular a questão da formação empreendedora, quanto apoiar eventuais empresas nascentes. Então, o que vem acontecendo recentemente é que a transferência de tecnologia que o Eduardo estava falando, ela está sendo estimulada, a gente está sendo, né, convidado a isso. Então, os nossos alunos têm se sentido motivados a, dentro das suas pesquisas e do seu, né, das suas aulas lá dentro da universidade, surgem muitas ideias. Né? Surgem ideias de como fazer, como, né, pegar aquilo que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, aquilo que eu aprendi na minha sala de aula, que pode ser uma solução para um problema real do mundo. Como é que eu faço para levar lá para o mundo, né? Na maioria das vezes isso é criando produtos ou serviços que vão ser ofertados para a sociedade, né, num modelo econômico, né? E como é que a gente faz para apoiar, então, essa pessoa que lá dentro da sua pesquisa, lá dentro do seu laboratório, pensou assim, puxa, mas isso aqui poderia, né, resolver um problema lá da sociedade. Como é que eu transformo isso aqui num produto, num serviço real, monto uma empresa e entrego isso para a sociedade? Né? Então, o papel da Inovatio é ajudar esse pesquisador, esse professor, esse aluno que está lá e que tem uma ideia em como é que ele faz para colocar essa ideia lá no mercado. Então, todo o papel da inovação é estimular, né, esse comportamento inovador, é ajudar na transferência de tecnologia e, no caso da Inovatio, é apoiar esse inventor, esse inovador, esse empreendedor que a gente tem dentro da universidade a ter espaço no mercado ou a conseguir chegar no mercado. Né? Esse é o papel da gente lá. Hoje a sociedade, em termos de comunidade, vamos puxar novamente, não vou eu para a nossa ilha aqui, professor, Rio Grande. A gente tem uma série de demandas e necessidades aí que são latentes e a gente acompanha desde a questão de mobilidade, a própria questão da saúde, o desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda para a cidade. E a gente precisa de justamente, eu vou falar no popular, novidade, empresas novas, indústrias, enfim. Há um mapeamento por parte lá de toda essa estrutura tecnológica que a universidade hoje trabalha muito bem, de como linkar esses... Vou citar um problema aí de questão de ordem de desenvolvimento econômico e para gerar emprego e renda. E a gente sabe que muitas vezes os pequenos empresários, os pequenos produtores têm ali uma grande fonte de geração de emprego. A universidade ela consegue mapear, consegue visualizar, consegue ir lá no bairro, ir lá nos pequenos produtores de Rio Grande e ofertar toda essa estrutura. Eles sabem disso, eles conseguem acessar, professor? Aí já vai para todo o corpo aqui técnico aqui. Provoquei ou não? Ô, Marcão, eu acho assim, ó, o esforço de estímulo ao empreendedorismo, ele é um ecossistema, né? E eu acho que a universidade, ela faz parte desse ecossistema de estímulo ao empreendedorismo. O que eu converso muito é assim, a universidade, ela tem um papel que é muito relacionado à base tecnológica. Ou seja, é fortalecer com que os nossos alunos, professores, tenham, né, condições de levar para o mundo as soluções que são criadas diariamente lá. Elas são criadas por pessoas que vivem nessa comunidade, né? Elas são criadas por pessoas que estão aqui com a gente. Então, é uma forma da gente chegar. Conhecem, né, as dores, digamos assim. Sabe. Mas eu acho que a gente faz parte de um sistema coletivo maior, né? Então, hoje, a nossa
Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação, ela está extremamente alinhada, né, com o Grande Pacto, ela está alinhada com a Prefeitura, né? A gente tem feito aproximações com o CDL, com a Câmara de Comércio, com o IFE, né? E assim, a gente faz parte de uma grande rede, de um grande ecossistema onde cada um tem o seu papel, né? E que a gente colabora entre si. Então, para tu ter uma ideia, assim, né? Coisa, spoiler que eu posso largar aqui já. A gente está construindo um projeto muito legal de incubadora de base tradicional. Porque o que eu tenho hoje, né? Programas de incubação de base tecnológica. Então, é para empresas que, no fundo, usam uma tecnologia, uma ciência, uma inovação forte, né? É isso que eu consigo atender na incubadora da FURG. Mas a gente já tem uma expertise, a gente já tem uma capacidade instalada e a gente já tem uma parceria com o IFE, com Prefeitura, com o SENAC, com o SENAI. Incubadora de base tradicional. Tradicional. Então, qual é a nossa proposta, né? Que é em conjunto com toda essa rede aí, é propor um grande programa de incubação também para negócios tradicionais. E aí vai para o bairro, aí a gente vai ter que alinhar isso com a prefeitura para ver quais são as áreas. Então ele está por ser lançado. Tá, a gente tem. Incubadora. Tá por ser lançado esse projeto. Ele já é um projeto que vem há muito tempo sendo trabalhado, mas acho que ele está em vias assim de realmente a gente conseguir operar. Né? Mas isso é uma provocação que a gente faz de qual é o papel da universidade nesse processo. A incubadora Inovatio, ela é para tratar de negócios de base tecnológica, mas muitas vezes chega lá situações do cara da comunidade que precisa de um apoio para abrir o seu negócio. Né? Então a gente hoje tem capacidade de dizer para ele, olha, o Sebrae, por exemplo, na cidade, ele tem esse serviço de apoio ao pequeno empresário, né? A sala do empreendedor da prefeitura, ela tem um papel importante no desenvolvimento. Assim, a universidade faz parte desse ecossistema, a gente troca muita informação, a gente colabora um com o outro, né? Mas assim, a universidade ela tem um papel, né? Assim, a Inovatio e a nossa área de inovação, ela tem um papel importante para esse espaço de inovação que a gente, esse espaço de empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo inovador, né? E ele é um lado do empreendedorismo, né? E eu acho que o empreendedorismo inovador, ele tem um potencial econômico muito grande, né, Marcão? Se a gente pensar no efeito que já fez o empreendedorismo inovador relacionado à universidade na nossa cidade, se a gente falar, assim, de números, né? O professor Samuel, que vem aqui bastante, assim, a gente tem feito levantamento das empresas, né, incubadas, das empresas residentes, dos projetos do iTech, a comunidade que a gente já atende com emprego e renda é enorme. Né? Então, isso já faz um impacto na nossa cidade. A quantidade de empresas que a gente está conseguindo manter aqui e que a gente está conseguindo aproximar a inovação de uma realidade local. Então, as empresas que estão incubadas, que estão residentes ali, são empresas rio-grandinas que estão gerando emprego e renda. Né? Então, a gente já tem um impacto, mas... Quase sempre, né? Nesse caso da incubadora, quase sempre com alunos, né? Sim. Existe uma questão relacionada, que não é da FURG, é uma questão que é mundial, que é a questão da perda do significado um pouco do estudo do ensino superior. Né? A gente vive uma geração que... Cara, o cara vai ter que estudar 5 anos de graduação, 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, são 9 anos. E aí é um tempo, né? E uma perspectiva de longo prazo, de incerteza, um mundo super acelerado. Então, cada vez mais, a universidade, na visão da geração ansiosa, como se diz, ela está sendo posta em dúvida, essa trajetória tão longa, né? E a universidade sabe disso, como eu disse, não é algo que seja nosso, é um diagnóstico geracional relacionado à hiperaceleração, né? E essas iniciativas todas que a gente está comentando aqui de inovação, colocar a gurizada para trabalhar em aplicação real, encontrar solução, se conectar com tecnologia, que é o mundo que eles vivem, que a gente vive, isso combate a evasão e mantém os alunos, né, e as ideias tanto de graduação como pós-graduação e interesse de uma maneira incrível. Tem números ali no iTech mesmo, né? Vou falar agora. Não tem evasão.
100% Não dos tem evasão. alunos Não tem evasão. que trabalham nos projetos da ITEC, né? 100%. Bom, até o final. Bom, até o final. Certo. Então, esse é um Então, número, esse é um número fantástico. fantástico. é fantástico. É importantíssimo. Essa evasão, ela E são pessoas que é um capital intelectual, né? Gerado ali, Que nós estamos gerando, né, e que a maioria, muitos vão ficar ou vão levar para outros locais. Então, esse novo, vamos dizer assim, como eu disse, essa nova missão da universidade, ela é muito positiva, né, na potência que ela tem para gerar. Mas eu queria conectar uma coisa, Marcão. Tu estava falando muito em puxar para o local, né? Puxar para o... isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Antes eu comecei a falar, eu disse que eu ia falar que isso é uma estratégia, que tem alguma coisa por trás, que eu ia falar depois, que é o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, todo esse movimento, né, ele que implicou em modificações legislativas, muitas, inclusive da Constituição, que se chama de Marco Legal da Inovação. Ele tem uma estratégia, né, de tornar o país, e aí nós estamos falando de local aqui, mas eu estou expandindo, né, competitivo no mundo. Tá? Porque nós vivemos numa corrida tecnológica, né? E vivemos de uma maneira tecnologicamente colonizada e dependente. Nós somos dependentes do norte, né? Do norte global. Todo mundo aqui sabe o e-mail que a gente usa, a rede social que a gente... Nós somos, então, muito dependentes. Tanto vamos dizer assim, na computação, vamos chamar, mas também na indústria, né? Todo mundo sabe que a indústria migrou para a China, todo mundo sabe disso. Então, a tecnologia, essa questão da inovação, né? E aí entra a Embrapi, por exemplo, que é onde a ITEC trabalha, né? Ela é uma unidade de uma empresa brasileira de tecnologia industrial, Transformação né? industrial. Transformação industrial, inovação industrial, que visa gerar transformação tecnológica para as empresas locais, para as comunidades locais, para as empresas locais, para poder viver nesse mundo. Senão nós vamos comprar tudo de fora, nós vamos nos transformar cada vez em mais dependentes, né? Oferecer o produto local. Exatamente, numa perspectiva nacional. Indústria nacional. Uma perspectiva nacional. Né? Porque, ao fim e ao cabo, a gente pode correr o risco, se não acompanhar, de um dia virem nos desligarem a luz, né? E, bum, a gente fecha, né? Então, isso é muito legal, porque mobiliza, no que nos interessa aqui, todo o conhecimento, né, que o país produz na universidade, e principalmente na universidade pública, né, que é onde se produz mais conhecimento, e direciona nisso, né? Direciona nisso para auxiliar, vamos dizer assim, esses atores econômicos locais. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é interessante, que é na linha do pessoal da pesquisa. Você estava falando que o pessoal da pesquisa, do longo prazo da pesquisa, né, de revisar essa questão. Tu falou que da pesquisa onde se desenvolve muita tecnologia, né? Tu trouxe também que a gente precisa pegar essa pesquisa e botar ela para fora, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco de o que é uma spin-off e como é que ela funciona, o que quer dizer essa sigla e como é que ela costuma surgir dentro da universidade, as spin-offs. Essa resposta, professor, vai vir logo em seguida do nosso break. Pode ser? Pode ser. Combinado? Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, a gente retorna. Certo? Voltamos então ao nosso quarto episódio aqui do Oceancast com a pergunta que nós tínhamos lá no intervalo. Vou falar para os professores aqui, a professora Lívia, o professor está conosco aqui, o professor Eduardo. Então, o conceito de spin-off acadêmico é exatamente o que a gente está falando, né? Spin-off é uma empresa que surge para explorar uma propriedade intelectual constituída dentro de um projeto. Então, imagina lá que dentro de uma pesquisa da FURG a gente desenvolveu, sei lá, um novo copo.
vamos dizer assim, Sim. para não dar esses exemplos nossos. A gente desenvolveu um copo novo, né? Então, como é que a gente pega esse copo e transforma ele numa empresa que transforma essa ideia, né? Numa empresa que vai comercializar esse copo para a sociedade. Então, muitas vezes a gente criou uma ideia de como seria esse copo, né? Então, a gente transforma aquilo que era um projeto, que era uma pesquisa, que era o desenvolvimento de um produto, numa empresa, de fato, que vai produzir, comercializar e vender essa ideia, né? Então, a spin-off, ela tem essa característica, o termo é como se fosse, né, uma rotação, ou sei lá, a tradução é me ajudem aí, um tornado, né? É algo que surge... Escola. Né? Que descola de dentro de alguma outra parte, né? Então, tu tem um projeto de pesquisa, imagina lá num laboratório, né, Marcão? Um laboratório de biologia, lá o pessoal, né, mexendo lá, produto químico, biológico, e de repente surge ali uma solução para o mundo, né? Uma cura para o câncer. Como é que a gente pega aquela solução ali que foi construída e transforma nisso num produto que vai ser comercializado lá no mundo, né? Então, a gente chama isso de spin-off, porque é quando... escala também, né? Exato, quando aquilo que teoricamente era uma patente, né? Pega um inventor lá, o cara que inventou a roda. Como é que tu pega aquela invenção e transforma em algo que vai para o mundo de fato, né? Vai ser comercializado, né? Então pega a história da lâmpada, né? O que seria da lâmpada se ela fosse só uma invenção? Sim. Né? Porque tem a questão, vou chamar intelectual, depois nós vamos falar até. Mas tem a questão, e aí que entra até a incubadora, né? Que é o problema do modelo de negócio. Todo mundo pode ter uma boa ideia, mas tu fazer aquilo, gerar, né? Fazer funcionar enquanto comercialmente viável, né? E é uma série de todas as dificuldades que existem para tu atuar, né, na economia real. Isso implica uma série de coisas. A incubadora entra muito aí, né? Ela entra muito aí. Prepara nessa produção. Para aproximar do mundo, né, Marcão? Porque existem soluções que são viáveis. Sei lá, vamos substituir o carro elétrico por sei lá, carro ar, pegar todo esse tubão. Ou então, assim, o skate voador que vai me levar daqui até onde eu tenho que ir. Ok, hoje, para tu desenvolver um skate voador, tu tem um impacto comercial muito grande, que é, bom, qual é o custo que vai sair isso? Um custo que ninguém vai estar disposto a pagar. Então, e aí tem impacto em legislação, porque é espaço aéreo. Então, assim, entra um monte de detalhamentos do olhar do modelo de negócio. Como é que eu faço esse produto que foi inventado lá no laboratório chegar no mercado com um preço viável, com um modelo de escala viável, com um modelo de comercialização possível? A gente tem várias histórias interessantes, né, de produtos que não conseguiram chegar no mercado por conta disso, né? Porque tem uma questão, né, Lívia, que está associada a isso, e Marcão e Jordano, que nós estamos falando aqui, tem uma palavrinha que não foi falada até agora, mas que ela é talvez o núcleo central dessa história, que é o risco. Sim. Né? Nós estamos falando de alto risco, né? Para calcular. Então, toda atividade inovadora, ela é uma atividade de risco, né? E de alto risco. Tanto que os percentuais vamos dizer assim, de sucesso, né, da inovação são baixos. As empresas nascentes, né, que nós chamamos as startups e as spin-offs como empresas nascentes, né, de base tecnológica, tem até aquela expressão, né, o vale da morte da inovação. O número das que vêm a falecer, né, é gigantesco, né? Por quê? Não é só ter uma ideia, tu tem que ter o timing da ideia, tu tem que ter o modelo de negócio da ideia, tem que alguém não ter tido aquela ideia ao mesmo tempo. Tu tem que conectar essa ideia com clientes capazes, né, de consumir essa ideia. Tem legislação de mercado. E aí tem o risco regulatório, às vezes tu tem a Lívia acabou de citar a questão, tem o risco regulatório. Olha, eu tive uma baita ideia do skate que voa, mas não posso voar, né? Provavelmente hoje a gente já tem a tecnologia para fazer um carro voador, né? Mas acho que ia ser meio uma bagunça, não sei qual é. Então, tem o risco regulatório, né? Tem o risco da própria propriedade intelectual, porque aquilo que eventualmente tu acreditas que seja teu, se tu não proteger, e depois nós vamos entrar nisso, a importância de proteger, né? Pode vir alguém e dizer, não, peraí, eu já fiz. É protegido, é meu. Como é que prova? Exato. Então, nós estamos falando de risco, né? E aí também uma outra questão importante, que é aí que o Estado entra, né? O Estado e a universidade.
No mundo inteiro, a inovação é feita de maneira subsidiada pelo Estado. Né? Tudo que tem os atores privados, certo? Que são, com a sua dinâmica, os chamados a interagir e trazer as suas necessidades e tal, mas o financiamento público é muito grande, porque a capacidade econômica do Estado, né, é que ela é capaz de bancar o risco, né, durante um certo tempo, entende? Então, claro, exceto se nós estamos falando da Bayer, em grandes conglomerados que vivem dessa atividade, né, de inovar e tentar, mas o Estado, ainda que não apareça muitas vezes, né, ele está por trás. Ele está por trás, né, no mundo todo. Isso é dado, isso não é opinião, né? Então, como é que o Estado entra aqui? Com a universidade pública, né? E entra também com o financiamento, em muitos casos. O Estado ele financia. A própria Embrapi, que é, né, onde o ITEC ali da FURG é credenciado e atua, né? Ela é uma financiadora de inovação. É dinheiro de ministérios, né, que são canalizados para essa organização e que financia. Né? E financia e não cobra de volta. Né? Por quê? Cobra compromisso, rigor na sua execução, seriedade, né, evidentemente. Mas é financiamento da inovação. Faz parte da lógica que pode não dar certo. Eduardo, a gente vê que isso tem uma certa complexidade, esse assunto, né? Traz uma complexidade pela novidade, né? Pela situação nova que é. E, então, o Brasil, ele tem uma regulação, ele tem uma legislação que regula isso tudo? Tem. É basicamente o chamado Marco Legal da Inovação. Tá? Não sei se eu vou conseguir expressar o tamanho do que é, mas a Constituição, isso juridicamente é muito, tá? A Constituição foi alterada para incluir como dever do Estado estimular a inovação. Então, lá no artigo que fala de pesquisa, educação, a Constituição estabelece como um dever do Estado, tá? Um novo dever, que é um novo dever, né, nesse sentido, tá? Estimular a inovação, a transferência de tecnologia, né, e o relacionamento entre esses atores que a gente vem comentando para produzir, né, no fundo, com essa ideia, a soberania tecnológica do país. Soberania tecnológica do país. Há uma segurança jurídica? Como é que é essa questão? Eu entendo que existe, né? É claro que essa expressão segurança é uma expressão muito insegura, né? Ela é extremamente competitiva, imagina. Não continua vivendo no Brasil. Não, existe insegurança, né? Alguma insegurança no sentido que sempre pode haver. Mas está regrado, está no marco legal. Está regrado, né? É só fazer as coisas de maneira responsável, de maneira séria, né? E acredito que fazendo, vamos dizer assim, relações honestas, né? Sim, claro. De boa fé, entendendo o papel de cada um, né? Entendendo as perspectivas da universidade, né? As necessidades por se tratar de um ator público, as perspectivas e as legítimas expectativas de um ator privado, né? Os interesses legítimos que ele tem numa atividade lucrativa e num resultado, né? A perspectiva da universidade, por outro lado, que também está empregando o seu capital intelectual ali e que deve proteger, por exemplo, a propriedade intelectual que é resultante dessa relação. Então, fazendo as coisas, né, de uma maneira, como eu disse, dentro da regra, né, tem etapas, dentro desse regulamento tem etapas que é para proteger e valorizar, no caso, a tecnologia que a universidade produz junto aos seus alunos, toda essa estrutura que é proposta? Eu vou te dar como exemplo, que é um exemplo assim, bem pertinente até para a questão do Ocean Valley, né? Que é numa relação de parceria entre a universidade e uma empresa. Né? É o que acontece lá no ITEC, por exemplo. Né? A empresa chega com uma demanda para a universidade, né? No caso do ITEC, robótica e automação e ciência de dados. Né? Então vai fazer automação, vai fazer robô, vai fazer software, vai fazer
medidores, um monte de coisa que o iTech faz. Se estabelece um contrato, um acordo de parceria de desenvolvimento tecnológico. Então, é um acordo no qual as partes, né, se comprometem a reunir esforços de pessoas, recursos e infraestrutura para desenvolver determinada tecnologia. Tá? Com um nível, né, de desenvolvimento tecnológico, que chama TRL, né, pré-definido. Então, uma maturidade de desenvolvimento tecnológico. A universidade, ela produz, né, vamos dizer assim, a ciência aplicada até um determinado limite também. Isso é importante. Né? A universidade não vende produto. A universidade, ela vende projetos, conhecimento e até um determinado nível. No âmbito dessa relação vai surgir uma invenção, por exemplo. Né? E aí, essa invenção vai ser protegida. O que é proteger uma invenção? Né? É submeter ela, basicamente, né, grosso modo, ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tu vai lá e tu vai registrar uma patente. Ou tu vai registrar um software que tu produziu, né? E, de regra, isso é estabelecido no acordo de parceria, e não poderia ser diferente, porque os dois que estão trabalhando para isso, tu tens uma cotitularidade, uma copropriedade nessa propriedade intelectual que foi produzida. Né? Parte da universidade, parte da empresa, certo? Então, tu produz, registra e, ao final, se der certo, a empresa vai usar aquilo, vai querer desenvolver, a universidade pode, né, autorizar o uso da empresa mediante remuneração, né, e a empresa vai fazer esse uso. Vai, às vezes, evoluir, inclusive, o produto, vai conectar aquilo com outras tecnologias. Né? Isso, no fundo, que é a transferência de tecnologia. Isso que acontece no final da história, né, no qual a universidade pode transferir parte da sua propriedade intelectual para esse parceiro privado. Sabe, eu com a cervejaria, assim, a gente observa que existem, e aí a fala do Ricardo aqui, né, no outro episódio, o sistema produtivo, a produção, assim, né, seja lá a produção de cerveja ou uma produção de navios. Sim. Né, existem problemas diversos, assim, das mais diversas naturezas, né, e que podem ser solucionados com inovação, né? Então, desde uma inovação muito simples, né, uma mudança de layout, por exemplo, né, na medida que tu muda um layout e tu tem um ganho produtivo ali, um ganho, né, de eficiência do teu processo ali, né, tu teve um determinado nível de inovação ali, né, uma inovação muito simples, até possibilidades, né, disruptivas, assim, né, uma situação muito nova, um novo processo, algo mais, né, mais, a gente chama de disruptivo, né, algo que não existe. E nesse meio do caminho existem diversos, entre algo muito simples, uma inovação muito simples, uma inovação muito complexa, existe esse universo aqui de possibilidades, assim, né, de níveis de inovação, assim, né, de possibilidades de inovação, né. E aí eu pergunto, né, eu faço uma pergunta, qual é, além da Embrapi, por exemplo, né, além do iTech, onde normalmente as ideias elas já vêm um pouco mais amadurecidas, né? Tem algum caminho, algum acesso que, por exemplo, pequenas empresas rio-grandinas elas poderiam acessar uma ideia, por exemplo, eu tenho uma pequena ideia, eu conseguiria desenvolver uma solução, eu tenho um pequeno problema, um determinado problema, eu conseguiria desenvolver uma solução para ela. A ProIT, né, a Proreitoria de Inovação, ela acaba de fazer um levantamento dos que nós chamamos de Open Labs, né? São os laboratórios da universidade que se dispõem, né, a
a apresentar, a atuar de maneira cooperativa ou prestando serviços ou, né, com a sociedade de maneira geral, né? E essa é uma possibilidade. Então, eu acho que a Proit é o local, né, que esse eventual interessado tem que bater a porta, né? E a Proit vai encaminhar dentro da universidade, né, para esse mapeamento que foi feito dos Open Labs, né? Quais as expertises que a universidade tem e pode, de fato, contribuir. E existe até soluções, a FURG tem, né, uma política de inovação, que é um nosso documento interno maior que regra as questões da inovação. E uma das possibilidades é adotar invenções. Então, se chegar alguém com uma invenção lá e a universidade entender que ela tem potencial e apoiar esse inventor, né? Então, não só invenções criadas dentro da universidade, mas invenções criadas fora da universidade, que a universidade pode, né, acolher e tentar, vamos dizer assim, apoiar no que for possível. Certamente esse inventor vai ter um tremendo benefício, porque toda uma estrutura de apoio. Sim, exatamente. Vai ter, por exemplo, né, uma incubadora. Sim, né, para suporte. Exatamente, para dar suporte, para estabelecer. Porque a universidade também, ela não pode ser vista, né, porque ela não é uma prestadora de serviços no sentido. A universidade é um espaço de transmissão de conhecimento e de oportunidades para que as pessoas se relacionem, para que as pessoas acessem conhecimento, né? Não vai deixar de ter esse interessado, de ter que ter a sua autonomia, mas ali vão estar muitas oportunidades, me parece. E assim, uma coisa que eu acho interessante, que é a parte das spin-offs, voltando um pouco para a questão das spin-offs, né? Onde existe uma pesquisa, né? E essa pesquisa com potencial de se tornar um produto. Mas uma dor, assim, que eu acho que é algo que eu acho que é difícil, é a estrutura para essa spin-off conseguir, a estrutura de equipamentos, assim, né? Recursos para equipamentos, porque a spin-off, imagina, tem um grupo de alunos ali, de pesquisadores, né, de pós-graduação, que estão trabalhando num projeto, tem um potencial de produto, né? Só que como é que ele, além do conhecimento, né, ele precisa também de algum recurso, né, financeiro para comprar algum tipo de equipamento. Tem fomento para isso? Tem mecanismos para apoiar essas ideias, esses spin-offs? Eu acho que o mais importante da nossa conversa é um pouco do que o Peters trouxe lá no início, né? O impacto que essa palavra está construindo, né? No movimento do Estado como um todo, né? Do Estado como promotor da inovação, né? A importância que tem esse comprometimento em gerar inovação, em fomentar a inovação. E acho que o papel da universidade, quando ela coloca, então, esse nomezinho lá em mais uma das suas missões, né? E eu acho que tudo caminha para a mesma coisa, né, Jordano? A gente agora precisa se ocupar disso também. E aí, quando tu olha para os editais de fomento governamentais, que tradicionalmente a gente, pesquisador, estava acostumado, a gente olhava lá, tinha um edital aberto, FAPERG, CNPq, CAPES, para o pesquisador fazer suas pesquisas. Então, era um dinheiro, né, que subsidiava a nossa pesquisa básica. E hoje a gente já vê uma mudança nisso. Então, os ambientes, né, aqueles editais de fomento, hoje eles já estão fomentando a inovação. Então, eles estão fomentando o pesquisador empreendedor, o pesquisador inovador. Então, hoje a gente já tem mecanismos de fomento governamentais e da iniciativa privada, né, estimulando isso, estimulando a criação de novos negócios ou de negócios inovadores. Tamanha a necessidade que a gente tem de buscar essa soberania aí, né, de inovação e conseguir dar conta de um movimento de mercado. Agora, falando pessoalmente, particularmente assim do trabalho que a gente tem dentro da universidade, eu acho que a gente tem um potencial. Vamos pensar que a gente tem uma universidade aí, né, com meio século de atuação, né, e que tem uma história de pesquisa científica profunda, incrível. Se a gente for pensar tudo que a gente já desenvolveu e que
supostamente está lá na biblioteca, né? Está lá na gaveta, naquelas milhões de teses de doutorado, de dissertações de mestrado e trabalhos científicos construídos pelos nossos professores e alunos que já passaram na história da universidade, a gente tem um potencial gigantesco de produção de soluções para o mundo, assim. Então, o que a gente vem trabalhando muito é no que a gente chama nessa área, né, de Deep Techs. As Deep Techs são empresas que vão surgir baseadas naquela ciência profunda, né? É aquele desenvolvimento que demorou, assim, 20 anos para tu fazer uma descoberta, né? São aquelas pesquisas que se basearam em pesquisas de outros países, que cada pesquisador foi botando um pedacinho a mais, né? Ou que uma linha de pesquisa de um pesquisador da universidade, assim, o cara investiu 20 anos naquela pesquisa científica para descobrir, sei lá, como a gente tem muito ali na universidade, né? O uso da alga, né? Todas as potencialidades da alga, né? E aí esse pesquisador que investiu 20 anos lá numa pesquisa super profunda, ele precisa de suporte para isso, né? Porque a empresa que surge de uma condição inovadora muito profunda, primeiro, é muito tempo de pesquisa, né? Ele precisa de muito dinheiro para pesquisa. E se a gente for pensar, tem exemplos mundiais bem bons para falar sobre, por exemplo, um foguete para ir à Lua, né? Quantos foguetes tem que estourar para conseguir fazer um que vá, de fato? E a pesquisa Deep Tech, como a gente fala, é exatamente isso, né? Quantos produtos tu tem que produzir até chegar naquela perfeição? E aí a gente fala muito da área da saúde, porque é um exemplo para quem é de fora dessa lógica, é fácil de entender, mas a cura de várias doenças, elas ainda estão, né? A gente precisa muito ainda de pesquisa profunda, né? E são pesquisas de anos e anos e anos. E aí, como é que tu monta uma empresa para desenvolver por 20 anos um produto? Então, tu fica 20 anos desenvolvendo um produto sem comercializar, sem vender, e tu tira dinheiro da onde para fazer essa invenção? Então, assim, a universidade também tem toda essa infraestrutura, tudo isso funcionando, porque historicamente a gente desenvolve pesquisa, né, profunda lá. E tem muitas soluções lá que estariam prontas só para colocar no mercado. E a gente está aprendendo a fazer isso. Então, acho que é o papel também nosso de fomentar isso, é conseguir enxergar que a gente tem um potencial instalado, né, de solução de problemas reais, e agora a gente precisa desengavetar muita coisa, né? A inovação tem esse papel também de desengavetar tudo isso e de fazer com que esses pesquisadores se entendam ou percebam o potencial dele ser um pesquisador inovador, né? E ele entender que empreender com a solução que ele criou ali é um caminho possível para fazer aquilo ali chegar lá no mercado. Acho que é por aí. E essa produção, ela gera, né, propriedade intelectual, que como eu disse, é essa proteção, né, daquela invenção. E a FURG, ela é uma grande depositante de pedidos de patente e software. A FURG, no ranking do INPI, ela ficou entre as 50 instituições com o maior número de depósitos. E no depósito de software ficou em 10º lugar, né? Então, assim, não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa. Isso em projetos que, como eu disse, envolvem alunos, professores, pesquisadores, né? Muitas vezes empresas parceiras, né? Então, isso tu tá gerando e protegendo, né? Tá gerando e protegendo aquele ativo intelectual que é resultado dessa atividade. E existe uma medida de impacto para um determinado tipo de ideia, de solução que vai para o mercado? Um tipo de uma escala de impacto? A grande dificuldade da inovação é que tudo é novo, né? De novo. Tudo é novo. Mas eu acho que o impacto, né, ele tem um elemento de subjetividade importante, né? Porque às vezes a gente está atuando sobre uma parcela pequena da população, mas mudando a vida da pessoa substancialmente, né? E às vezes é algo que, né, foi para o mundo inteiro, clips, né? E também ele ajuda, né?
mas qual é o impacto? Assim, então, essa é uma coisa um pouco difícil da gente mensurar, né? Hoje é difícil. Eu acho assim, a gente tem um compromisso muito social, né? A universidade tem esse papel muito social, então a gente olha muito o impacto do nosso trabalho ali, ele tem que gerar riqueza para nossa região, renda para nossa região, espaço de atuação para os nossos alunos. Então, acho que os mecanismos de controle nossos, especialmente, estão relacionados a essa atuação nossa na comunidade, né? Então, é o quanto essas patentes estão, de fato, gerando... E o envolvimento de estudantes. De estudantes, né? Estudantes. Impacto de... Isso é um critério que está sempre presente, né? Para nós fecharmos, professor, nossos tempos de podcast, está tão gostoso, o tempo está voando. Se cada um de vocês pudesse dar um conselho direto para um estudante ou para um pesquisador, um inovador, né, que tenha uma ideia fantástica, mas que ainda não sabe como tirar do papel, não sabe que tem toda essa estrutura maravilhosa que a nossa universidade oferece para poder desenvolver, qual seria aí para nós fechar aí, professor? Vai no Oceantec, né? Bate lá, pede para falar com a Lívia, comigo, né? Com qualquer pessoa da pró-reitoria ali, que isso a gente faz com muito gosto, sabe? São coisas que nós fazemos por propósito. A gente realmente acredita no potencial transformador dessas iniciativas. Então, e a gente brilha um pouco o olho quando chega alguém assim, né? Eu tenho uma ideia, Sim, quero... Tem uma solução tal. Aliás, tem uma situação Isso, assim, eu tenho um pensamento. Exatamente, né? Isso é uma coisa um pouco de professor, sabe? A gente tá ali, quer ver as coisas que despertam o nosso interesse, né? Acadêmico, assim, e intelectual, se realizando, né? Então, pede para ir no Oceantec. Procura lá, professor. Isso aí, é só procurar a gente. Eu recebi 31 projetos agora no nosso programa de pré-incubação. Então, 31 projetos. Tem 31 projetos, 79 pessoas da nossa comunidade, né? Alunos, professores, técnicos, comunidade externa, interessados em tocar para frente alguns projetos inovadores. A gente se anima quando vê isso, né, Marcão? Porque acho que um pouco do que o Piteres falou, assim, nós somos professores antes disso, né? E eu acho que é um pouco disso. A gente acredita no que a gente está fazendo e no potencial que a inovação tem para a universidade. Então, acho que todos que aceitaram estar ali, né, trabalhando pela ProIT, nós somos professores que já trabalhávamos na tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, somos todos educadores, né? Trabalhávamos muito com pesquisa, toda a nossa equipe ali, né? São pesquisadores, são professores que já trabalharam em todos os âmbitos ali da pesquisa, do ensino e da extensão. E a gente acreditou muito nessa lógica da inovação, e a inovação até como uma solução para o problema de subexistência da universidade e como ela cumpre seu papel na sociedade, mas muito de impacto social. Eu acho que tudo que a gente está construindo aqui vai fazer um lugar melhor, né, localmente, para os meus filhos, para os filhos do Piteres, para a nossa realidade aqui. Professor Jordano, suas considerações finais. Não, acho que fantástico, assim, mais um bate-papo ótimo, tá? É um assunto muito relevante, né? Esse papel da universidade e como que a sociedade pode se relacionar com isso, sim, os mecanismos que a gente consegue acessar, né? Imagina assim, Marcão, a Oceano tem uma ideia, né? E precisa desenvolver alguma situação que envolva conhecimentos específicos de tecnologia. Busca na universidade. Como é que tu faz para desenvolver isso sozinho? Sim. Vai ter que contratar 1, 2, 3 pessoas para trabalhar especificamente naquilo, por quanto tempo? E se não der certo, como é que tu faz? Então, eu acho que a estrutura da universidade também está aí para, assim, do ponto de vista externo, né, das empresas, assim, está aí para essa aproximação e para essa conversa. Se apropriem da nossa universidade. Se apropriem da universidade. Professora Lívia, professor Piteres, que prazer, muito obrigado pela participação. Obrigado. Bacana, foi muito legal aí o nosso 4º episódio. Dá um likezinho lá, participa aí nas nossas redes, comenta, compartilha, porque vem aí o próximo, vem o 5º aí. Muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço.